Cuidar de você sem saber a causa dessa dor profunda. Cuidar de você sem conhecer a medicina que te cura. Fechando os olhos posso ver a cor de sua sinfonia. Diane, os autistas são bem mais do que a gente sabe que eles são? Quem são os autistas? Certamente que sim. Eu acho que se faz premente a gente conceituar dentro do DSM-5, dentro das novas colocações e da visibilidade que se tem hoje do conceito do espectro do autista, né? Dentro do rol das psicopatologias. É um distúrbio da família, da socialização, então socializar-se para o autista é uma questão bastante peculiar. Ele tem um início precoce e curso crônico, no sentido de que precoce, a partir dos 3 anos de idade, a gente consegue fazer um diagnóstico bem preciso. Mas cada vez a gente vem recebendo em consultórios crianças com 1 ano e meio, com 2 anos, eu chamo de cotoquinhos de fraldas, né, que são os nossos cotoquinhos de fraldas. E isso é muito importante, porque quanto antes se diagnostica, antes a gente consegue intervir. E as intervenções a gente consegue melhorar a qualidade de vida, né? E há um curso crônico porque acompanha o indivíduo durante toda a sua ontogênese. Né? A ontogênese é o quê? Desde que é embrião até a seu momento atual de vida. É a história de vida desse sujeito. Ele tem um impacto em áreas múltiplas e nucleares do desenvolvimento, né, que perpassa, né, que vai desde o estabelecimento da subjetividade, das relações pessoais, da comunicação, da linguagem, até as capacidades de se adaptar a este mundo. Convenhamos que se adaptar a este mundo não é uma coisa muito simples. E, para eles, isso é um pouco mais ainda delicado, né? A capacidade de se adaptar a este meio, a esse universo. Né? Muito bem falou o psiquiatra, né? Dessa desorganização, e não é só uma desorganização, mas é um funcionamento que não que seja normal ou anormal, é simplesmente diferente. Não tem um funcionamento neurotípico, é um funcionamento atípico. E esse funcionamento traz percepções muito diferentes. Então, estudos recentes vêm comprovando para a gente que 90% das crianças diagnosticadas com esse transtorno, eles vão ter algum déficit no processo, na forma dos processos de sentido, de percepção, que são os processos básicos, né? Percepção, aprendizagem, sentimentos. E se você não consegue perceber esse universo de uma forma regular, se eu percebo esse universo de uma forma diferente, é lógico que eu vou trocar com eles de outra forma também. Né? Se eu recebo o estímulo de um jeito, eu vou trocar com este estímulo de um outro jeito. Então, o funcionamento é diferente. Então, você está dizendo que o autista, né, a gente pode pensar, ao falar do autismo e do autista, que é um transtorno. Existe um transtorno autista, né, que isso já é a partir do nascimento, que acompanha toda a história desse indivíduo? Na verdade, isso é um grande desafio ainda, estão se fazendo inúmeras pesquisas, né? O campo científico vem largamente estudando as causas, as origens. Uhum. O que se percebe, o que a gente tem hoje é que a criança ela nasce e vem se desenvolvendo normalmente, tipicamente, né? Até um determinado momento. Em torno de 1 ano, 1 ano e meio, começa a não ter essa adaptação tão estabelecida ou tão dentro da normalidade. Uhum. E aí a gente consegue perceber algumas alterações. Alterações em quais sentidos? Alterações, o que a gente chama de tríade do autista, né? Ou tripé do autismo, que seria uma alteração na linguagem. E quando eu falo linguagem, não é só uma linguagem verbal, mas é uma linguagem de expressão facial, de expressão corporal, de compreensão desses fenômenos, de relacionamento mesmo, de estabelecer vínculos, de se relacionar. São necessidades inespecíficas, como fobias, autoagressão, maneirismo, estereotipias. Eles têm alguns alimentos determinados que eles gostam e não querem substituir, não querem outros. Então, são
fobias, né? São manifestações inespecíficas que a gente não consegue compreender. Mas aí começam a apresentar esse tipo de comportamento, estabelecer o olhar, né? O gesto. Tudo isso fica muito empobrecido, na verdade. Ele tem um funcionamento simples, uma cognição simples. Ele não consegue perceber em você uma expressão de choro, uma expressão de riso, e isso torna os vínculos, né, relacionais muito prejudicados. Certo? Na prática, digamos, esse bebezinho, essa criança que vem até 1 ano de vida, né, sem apresentar nenhum sinal que haja alguma diferença do comportamento dele para uma outra criança, em algum momento passa a responder ou não responder, né, de forma que quem está do lado de fora consiga entender o que está acontecendo com essa criança. Perfeito, né? Sim. E aí a gente vai, esse pai, esse profissional, faz uma interrogação sobre esse comportamento e começa, então, uma pesquisa, né? O que está acontecendo com essa criança? Eu acho que é a primeira pergunta dos pais, né? Sim, vamos tentar entender o que está acontecendo, e requer um olhar carinhoso, gentil e um olhar, de fato, singular, específico para esse filho, para essa criança. E, assim, falando um pouco de diagnóstico, na clínica, enquanto psicóloga, o diagnóstico ele é clínico a partir de observação direta do comportamento e de uma anamnese muito bem feita e rigorosa com os pais ou responsáveis. Mas o diagnóstico, hoje, nós tínhamos muitas... Dentro do espectro, várias nomenclaturas. Tinha síndrome de Asperger, síndrome de Williams. Hoje, existe uma escala chamada escala de Carr. Essa escala é um questionário, né, um inventário, no qual existem inúmeras perguntas que vão pontuar e localizar, catalogar, né, o espectro dentro de leve, moderado e severo. Só quem pode dar e aplicar este questionário é o neuropediatra ou o psiquiatra infantil. Né, e aí vai catalogar para a gente se ele é leve, se ele é moderado ou se ele é severo. Apenas nesses três níveis. Qual é o caminho, né? Investir ou desistir? Então, Suziane, desistir é uma palavra que, sinceramente, me traz um desconforto tamanho. Mas quando eu assisto esse vídeo, me vem uma frase da Frida Kahlo que eu gosto muito. Onde não puderes amar, não te demores. Né? Não perca seu tempo onde não houver amor. Né? E esse vídeo sempre me emociona muito porque é uma história real. A Carly está aí, né? E os pais, esse investimento, isso que você traz para a gente de sermos desejáveis socialmente. Todo mundo quer uma desejabilidade social. Somos seres sociais por excelência. Né? Estamos inseridos nesse social que nos circunda e que nos esmaga também. E que cobra tanto. Né? Cobra sermos... padrões, sermos perfeitos, estarmos dentro desse movimento, ter um padrão de beleza, um padrão de comportamento, um padrão de educação, enfim. E isso traz para os pais, num primeiro momento, o diagnóstico do autismo, um medo muito grande. O que eu quero que meu filho seja? Feliz. Será que ele vai conseguir ser feliz? Como eu vou ajudá-lo a lidar com essas manifestações que são tão peculiares e diferentes, né? Eu não sei lidar. Então, essa inabilidade dos pais em lidar com essa situação traz uma série de desconfortos e eu sempre digo que a gente tem que estar auxiliando eles também, não só a criança. Né? É um espectro que vai atingir a família diretamente, seus núcleos familiares, seus núcleos sociais. E, assim, esse vídeo ele traz para a gente o quanto que uma única área, quando eu falei de áreas múltiplas e nucleares, áreas múltiplas no sentido de que eu preciso, para tratar de todo esse aspecto, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de uma fonoaudióloga, de um terapeuta ocupacional, de um psicopedagogo, de um psicomotricista, de um musicoterapia. Né? Você tem uma fábrica de música e, assim, é unânime. A música, eles são completamente apaixonados por música e talvez você tenha essa experiência, né? Até para trazer para a gente o quanto que isso é envolvente para eles.
E assim, fica para mim, eu que trabalho com A, B, C, D, enfim, trabalho com todas as esferas sociais, economicamente falando, é uma preocupação. Hoje há muito investimento em pesquisa para se encontrar as causas. E é lógico que se faz importante. Mas a minha preocupação é o quanto que uma criança que tem um poder aquisitivo um pouco enfim, menor, limitado, limitado, um recurso, pode se beneficiar de todo esse processo que se faz necessário dentro do tratamento, dentro dos cuidados com o autista, né? É um grande desafio mesmo, Você vê que né, foram Eliane? anos de investimento dos pais e muito dinheiro, enfim, e assim, é um grande desafio. Eu acho que a nível mundial. Por quê? Porque estatisticamente, segundo o Centro de Estudos de Controle de Doenças dos Estados Unidos, 1 em cada 88 crianças são diagnosticadas com autismo. É um número alarmante, assustador, né? E assim, no sentido de que não tem uma classe social, é um problema a nível mundial, não tem uma raça, não tem... Enfim, atinge a todos, a todos. E tem um dado curioso, nós mulheres somos menos acometidas. 1 a cada 5, uma menina e 5 homens que nascem com o transtorno, né, com o espectro do autismo. Então, assim, é importante. 14% da população hoje é autista. E a gente precisa pensar sobre isso, a gente precisa refletir sobre isso. E aí vem a questão da inclusão, que enfim, está sendo obrigado as escolas a utilizarem, mas ninguém foi preparado para isso, né? Não foi mediado, não houve uma preparação, uma mediação escolar para como receber essas crianças. Enfim. Deane, recordando, deixa eu ver se a gente conseguiu, o autismo hoje é considerado, né, na sua classificação, podendo ser feito apenas por neuropsiquiatra, não é isso? Infantil, também por um psiquiatra infantil. Existe hoje uma classificação, né, em 3 níveis. Fala de novo para a gente quais são. Leve, moderado e severo, de acordo com a escala CAS, né, que é um questionário que vai catalogar, que vai pontuar o indivíduo de acordo com as suas perguntas, enfim, de acordo com as respostas a estas perguntas, em leve, moderado e severo. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor para o tratamento? Certamente, certamente, porque quanto mais cedo intervir, a gente vai poder melhorar a qualidade de vida desse indivíduo, né, de estar no mundo. O Galeano tem uma frase que ele termina dizendo que o corpo é uma festa. Me parece, né, vendo esse vídeo e ouvindo o neuropsiquiatra, né, lembrando como o cérebro do autista funciona, que para o autista, em alguns momentos, a gente poderia dizer que o corpo é uma prisão? Sim, uma prisão da qual ele não consegue dominar, entender e sair. Não consegue. Agora, esse vídeo ele nos traz algumas reflexões importantes em cima do funcionamento mesmo do autismo, do autista, do transtorno do processamento sensorial, de como ele percebe este mundo. Eu tenho pacientes que os pais querem fazer recreações simples, como levar ao cinema a sua criança, lazer em família. Comum a gente fazer isso na nossa rotina, com os nossos familiares. E aí ele pega o filho carinhosamente, gentilmente, e leva para passear. E chega dentro de um cinema com uma tela enorme, com muitos estímulos, com um som, né, num volume que para a gente não incomoda. Mas quem tem esse déficit, nesse processamento sensorial, e eles são acometidos disso, faz com que esse estímulo cause dor. Então, muitas vezes, a gente vai ver crianças tapando os ouvidos e a gente vai achar, para com isso, você está fazendo bobagem. E, na verdade, está doendo. Então, entender que lugar é este, que funcionamento é este do corpo, né? Do corpo, de como esse corpo está no mundo. Por exemplo, os sistemas proprioceptivos e vestibular, né? Que vão dar para a gente essa localidade. Eu sei que eu estou sentada, eu não estou em pé nem deitada. Esse sistema, para eles, existe um déficit. Esse déficit, eles tentam se regular o tempo todo para estar aqui. Por isso que eles fazem as estereotipias, os maneirismos, os movimentos, né, de flat.
Isso são movimentos de tentar se organizarem para estar aqui, né? Para estar neste ambiente, para estar cercado desses estímulos que para eles são muito mais desconfortáveis do que para a gente, né? Porque eles percebem de uma outra forma, de um outro olhar. Nele, você estava falando, assim, e me ocorreu exatamente, né, que a Carly, ela coloca, né, na primeira expressão verbal dela através do computador, né, me parece a designação perfeita do que é o autismo. As duas palavras, dor e ajuda. E sai correndo e vai vomitar. Mas ela... Dor, que é uma condição, né? Como dói se fosse, o tempo todo. O estímulo visual, né? A luz incomoda, o som incomoda, tudo dói. Como se o sistema nervoso, né, não tivesse proteção, né? Um fio desencapado, né? Que a corrente elétrica fica girando o tempo todo de um lado para o outro, produz dor, não tem essa proteção, muito estímulo, não consegue descansar disso, né? Se faz uma tentativa disso sozinho, porque não sabe expressar, né? É um drama, né, no corpo, e quando ela, por confiar plenamente nessa família, com todo esse estímulo, ela consegue, né, parece para a gente do nada, mas não foi do nada, né? Ela foi trabalhar, ela ajuda, quer dizer, dor, a única forma de se lidar com a dor é um tipo de ajuda, porque precisa de alguma coisa de fora, porque falta dentro, né? E ela consegue dizer isso. E é muito diferente a gente olhar para aquilo que parece tão desengonçado, o que parece, né, uma falta de educação, o que parece, você não está me atendendo, né, você não gosta de mim porque não me obedece. É o contrário, né? Quer dizer, eu estou tentando aqui ficar perto de você, né? Tá doendo e eu preciso que você me ajude, né? Isso muda a forma da gente enxergar, olhar, né? Pessoas que têm um transtorno autista, né? Sim, certamente. Compreender o funcionamento melhora qualquer relação. Se eu compreendo como você funciona, então eu vou estar mais apta e me tornar mais hábil para ajudá-lo. Então, assim, o autismo, ele tem também nas suas formulações cognitivas algo mais simplificado. Por exemplo, em uma escola ou dentro de uma casa, a criança está com o pé no sofá. E a mãe não quer que essa criança esteja com o pé no sofá. E aí ela fala assim, Joãozinho, tira o pé do sofá. E aí o que ele entende? Pé, sofá. Pé, sofá. Tá tudo bem. E a mãe continua, Joãozinho, tira o pé do sofá. Ele não consegue compreender o que você está dizendo. E para ele está tudo certo, porque ele entende pé, sofá. O que você deveria fazer? Deveria dizer, pés no chão. Esse comando diretivo, assertivo, né, estruturado, vai fazer com que ele tenha uma melhor compreensão, porque a cognição dele funciona. Como ele está recebendo, o psiquiatra muito bem falou, todas essas informações o tempo todo, o cérebro dele não consegue descansar, então ele precisa de comandos diretivos e assertivos. E métodos que a gente utiliza, na verdade, programas como o Teacher, o PEX, eu até trouxe alguma coisa aqui para a gente estar mostrando. É um trabalho extenso, não tem como apresentar aqui, mas é só para dizer que existe também, dentre tantos, né? O TEACH, ele é um tratamento para autistas, crianças autistas ou com distúrbios na comunicação. Na verdade, o que ele prevê? Ele prevê um ambiente estruturado. Os pressupostos teóricos são comportamentais, linguísticos, psicopedagógicos, vão estar estruturando o ambiente, porque eles funcionam melhor, já se sabe, num ambiente estruturado. Vamos estar utilizando cartões visuais, sejam imagens, fotografias, que vão estar dizendo para eles o que eles vão fazer, qual é a agenda diária. Isso diminui muito a ansiedade, porque você imagina não ser verbal e não conseguir comunicar. Dentro do set terapêutico mesmo, recebo um paciente que está chegando da rua, de ônibus, com a mãe, e aí eu me organizei toda, preparei um atendimento lindo, né? Enfim, planejei, e aí trago para ele uma determinada atividade para a gente estar fazendo. Só que ele quer ir no banheiro.
Só que ele não consegue dizer isso para mim de jeito nenhum. Ele não consegue falar verbalmente, ele não consegue fazer nenhum gesto que me identifique isso. E eu quero que ele faça aquela atividade. E ele não consegue dizer para mim que ele quer ir no banheiro. Isso vai trazer uma desorganização muito grande, porque é fisiológico, né? Então, ou ele vai fazer ali, e isso vai trazer um transtorno, ou ele vai começar a se autoagredir, morder ou jogar as coisas, enfim, né, ter estereotipias, ter os maneirismos, os comportamentos que a gente considera como excessos. Então, para isso, a gente tem não só o teacher, como o PEX. O PEX ele é um sistema por troca de figuras que a gente utiliza e a gente monta isso junto com os pais. Junto com os pais, a gente monta... a gente vai fazer toda a rotina. Opa, perdão, caiu. Toda a rotina da criança familiar. Se ele vai no cinema, se ele vai no teatro, o que ele utiliza. Muito obrigada. Num restaurante, enfim, isso vai dentro da mochila para que ele consiga se comunicar. Aqui, eu não coloquei nenhuma foto, mas aqui vai a foto, aqui quero, e aqui eu coloquei o McDonald's. E ele vai dar isso aqui para mim. E ele vai estar se comunicando, porque os autistas eles são muito visuais, então funcionam melhor com esse tipo de estrutura. E aí eu digo para eles, agora não. Aí eu falo, agora não. Agora é hora de brincar. Aí agora não, deixa eu mostrar de novo. Agora não. Agora é hora de brincar. Eu troco a figurinha do McDonald's, né, coloco aqui dentro de volta, e falo, agora é hora de brincar para ele. E assim, mesmo que ele queira ir no McDonald's, ele não queira brincar, ele foi entendido. Ele percebeu que você sabe o que ele está querendo, só que não é a hora. Então, assim, você vai dando para ele o espaço, a comunicar. Imagina como é muito difícil você não conseguir se comunicar, né? E eu sempre faço, eu dou alguns cursos e algumas palestras, e eu falo assim, vamos fazer uma dinâmica de experiência de ser um autista. Tentem falar alguma coisa para esta pessoa sem usar a linguagem verbal, a linguagem gestual, a linguagem corporal. Como é difícil, como vocês vão se sentir estando nesse lugar, né? Então, é a experiência de ser um autista. E o PEX ajuda muito a gente com isso, e os pais também. E aqui a gente trabalha emoções. Como eles têm dificuldades, né? Isso aqui é uma pastinha. A gente confecciona, gente. Essa eu confeccionei para trabalhar emoções. Eles não compreendem a expressão de riso, de choro. Então, a gente ensina isso para eles. E muito importante assim, do vídeo é que a Carly ela só vai passar a escrever quando ela encontra prazer, quando ela percebe algo que motiva, uma meta e um objetivo a ser alcançado com aquilo. Então, assim, o cérebro ele só se organiza quando existe prazer. É importante para a gente pensar quando a gente vai intervindo ou, enfim, olhando para essa criança. E aqui a gente vai, né, tirar os papelzinhos, ensinar chorando, feliz, surpreso, e trabalhar as expressões emocionais. Isso a gente trabalha animais, trabalha a rotina diária, enfim, uma série de coisas, né? Tem uma paciente... Obrigada, Suziane. Eu tive uma paciente que ela tinha completa aversão a tocar em bolinhas de sabão. Como é que essa paciente lavava a mão? Não lavava. Ela tinha dificuldade de fazer nessa bolha de sabão esse movimento. E isso causava um transtorno para a família. E aí, o que a gente pensou? Bom, eu, em determinado momento, falei assim, vou levar um baldinho com água e sabão líquido e uns canudinhos. Comecei a fazer bolinha de sabão com ela. E ela começou a achar muito engraçado aquelas bolinhas de sabão. Eu falei assim, você quer me ajudar? Quer fazer comigo? E ela se motivou a fazer e fez. E começou a achar aquilo engraçado. Vamos estourar as bolinhas? E aí ela achou engraçado e foi se divertindo e foi se enganjando na atividade. Ou seja, trazendo prazer, diminuem as estereotipias, o cérebro se organiza. E a gente foi estourando as bolinhas, e isso foi fazendo com que ela tocasse e dessensibilizando essa percepção tátil que para ela era tão aversiva, né? E em um outro momento eu a levei para um parquinho e sabe aquelas bolinhas de sabão que toda criança tem
que é lindo, né? Aquelas bolinhas flutuando. E aí ela foi para um balanço, eu a balançava e jogava essas bolinhas. Me ajuda, pega a bolinha. E ela começou a pegar a bolinha e a bolinha estourava na mão dela. Mas a atividade era tão prazerosa que tornou aquele estímulo muito menos aversivo. Então, o cérebro organizado, com prazer, ele funciona muito melhor. Então, quando vocês estiverem diante de uma criança, seja terapeuta, mãe, pai, colega, qualquer pessoa, percebam isso. Quais são os reforçadores, os motivadores, o que causa, o que traz prazer para essa criança e tenta ir por esse viés, né, para alcançar qualquer coisa. Então, né, fechando, eu quero assim te agradecer, né, essa delícia da sua presença, essa troca de experiências, né, conhecer alguém apaixonado por essas diferenças e que faz esse mergulho tão profundo. E quando a gente faz esse mergulho profundo, a gente também tem esse tipo de alegria profunda que a gente viu, né, nos olhos dos pais, dos terapeutas. Isso é um privilégio, né, que a gente mergulha mais fundo e ver coisas que ninguém vê. Né? Então, eu quero te agradecer, que você deixe também o seu contato, a possibilidade da gente fazer um encontro, né, aqui com pais para tirar dúvidas. Entre na página da Universidade da Cultura, pode deixar também lá a sua dúvida, a gente vai dirigir a Deane, queremos fazer, né, essa interlocução com essas várias formas de existência, né? Somos mais do que sabemos que somos. Então, queria deixar a chance de você se despedir, né, dizer aí o seu último recado e a nossa gratidão, esse prazer, né, de ter você aqui. Certamente vamos aprender muito porque você nos traz, né, essa doçura, essa tranquilidade. Então é prazeroso te ouvir, prazeroso ouvir sua experiência. Muito obrigada. Suziane, muito obrigada. Eu também me emociono sempre, me emociono com o nosso trabalho, com a proposta que a gente faz. Eu agradeço imensamente o espaço, né, para falar disso. Aceito o convite para falar com os pais. Acho que é super importante falar com os pais, quanto mais a gente puder falar sobre, né, e compreender tudo isso e tornar isso acessível. E assim, eu até não comecei, a gente começou a falar e não terminou. Mas quando a gente fala de inclusão, a gente prevê que algo foi excluído. E não existe, né? Filosoficamente, nós nascemos e já estamos incluído nesse social que nos circunda, né? Então, não há inclusão, há simplesmente uma adaptação, um olhar diferente. E assim, muito obrigada. O meu telefone é 981370789. Meu e-mail é deanedefreitas.psi@gmail.com e fico à disposição para dirimir eventuais dúvidas, para trocar com pais, com terapeutas. Eu acho todo tipo de troca grandioso e eu fico agradecida imensamente. Muito obrigada. Os olhos posso ver a cor de sua sinfonia. O ardente